Olá pessoal, tudo bem? Vou aqui falar um pouquinho sobre as translocações, tá? Me fizeram uma pergunta que a paciente fez um cariótipo e foi detectada ali uma translocação. O que é uma translocação? Tá? Vou tentar ser o mais breve possível para poder entender e falar com palavras mais fáceis para se entender o que é uma translocação. Então funciona assim, a própria palavra, né? Translocação, mudança de lugar. Certo? Então, lembra que os nossos cromossomos, né, quando a gente faz ali o cariótipo, a gente mostra, ali vem o desenho, inclusive, dos 23 pares de cromossomos, o par 1, o par 2, o par 3, e assim vai até lá o par 23, certo? Então, nós temos isso tudo em par. Então, o que acontece? O que é a translocação? É quando, por exemplo, tá? Isso pode ser com qualquer par, né? Mas, por exemplo, um pedaço aqui do meu cromossomo, do par 1, por exemplo, muda, tá? Com um pedaço, por exemplo, do cromossomo 3, do par 3, por exemplo, tá? Isso pode ser de qualquer número, de qualquer um deles, isso pode acontecer. Então, a translocação é isso. Neste caso, a gente chama de uma translocação balanceada. Por que balanceada? Porque a mesma quantidade que saiu do 1 foi pro 3, a mesma quantidade que saiu do 3 foi pro 5. Eles trocaram entre eles, certo? Então tá equilibrado isso. Mas não é homólogo. Homólogo porque são de pares diferentes. Seria homólogo se apenas do mesmo par, né? O cromossomo 1 do mesmo par fizesse a troca entre eles. Aí seria homólogo, mas não é o caso. Então, quer dizer, não é o caso nesse exemplo. Certo? Mas também pode acontecer. Então, a translocação é isso. Agora, até aí, né, para eu que tenho esse problema de translocação, né, não tem exatamente um problema, porque as informações estão aqui, né? Toda a minha parte genética, ela está aqui, ela pode estar mudada, ela pode estar embaralhada, ela pode estar misturada, mas elas estão lá, não está faltando nada, nem para mais nem para menos, certo? Isso é uma coisa. Então, o problema está, né? Por isso que na reprodução assistida a gente faz esse exame para a gente ter ideia do que a gente está trabalhando, está quando eu faço os meus gametas, né? Se eu sou mulher, eu vou fazer os óvulos, o homem faz os espermatozoides, então o problema tá ali. Por que o problema tá ali? Porque lembra que os gametas, eles têm só metade da informação genética, né? Se nós temos, né, 46 cromossomos, né, na nossa célula, eles vão ter 23 apenas, né, os gametas. Então, nessa quebra para eu formar os gametas, vai ficar na metade. E nessa metade, o que eu vou mandar para o meu óvulo? Né? Não sabemos. O corpo faz isso aleatório, não é uma coisa que a gente controla, né? Então, a gente não é esse o problema. E o que pode acontecer, então, nesses casos? Né? Podem acontecer três coisas. A primeira é na meiose, que vai haver a quebra ali, ela manda a informação certinha. Os 23 normal, sem nenhuma troca. Perfeito, não vai ter nenhum problema, certo? A segunda opção que pode acontecer é ele mandar com essa troca, como é a minha. Então, lembrando que até aí ainda tudo bem, porque como eu falei, as informações estão aí. Só estão mudados de ordem, embaralhados, ok? Misturados. O problema é as outras opções que podem acontecer, como por exemplo, nessa quebra, não ter esse equilíbrio e acabar mandando, por exemplo, mais informação do cromossomo 1 e menos do 3, por exemplo, ou o contrário, né? Mais do 3 e menos do 1, né? E aí eu vou ter um desbalanço nisso, não vai ter equilibrado. E é esse o problema, porque isso geralmente, quando eu passo para o bebê, são causas de abortamento, são causas de aneuploidias, né? São causas de problemas que o bebê possa ter, né, na parte genética. Lembrando que toda a nossa informação tá aqui, né? Todas as nossas características, cor de olho, de cabelo, tudo, as características dos nossos órgãos internos, nossas vísceras, tá todas as informações aqui. Então é esse apenas o problema, entende? Que é a maior parte de causas de abortamento. Às vezes os pacientes falam, nossa, eu não consigo segurar, né? Aborta. A gente começa a investigar. Um dos problemas pode ser esse, a translocação, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa a pergunta.